em questões de inexigibilidade, sim, nós não teríamos, tá, problema algum em dispensar a integralidade dos documentos. Veja, né? Então veja que a União, para comprar uma caixa, um grupo de canetas, ela não precisaria sequer juntar as certidões mínimas, tá? E hoje nós temos habilitações distintas, tá? Então é isso, doutora Cecília, que talvez será o nosso grande desafio. A jurisprudência vai se conformar e já patrolar parte da norma, ou a ela irá se curvar, a ela irá obedecer? Cito para os ouvintes que, ao montar um termo de dispensa ao molde federal, que tem uma instrução normativa, 67/2021, os requisitos de qualificação e a montagem do documento são tão grandes ou tão de tamanha monta como se estivéssemos fazendo uma verdadeira licitação, inclusive com aviso de publicação prévia. Então, essas questões, logicamente, hoje nós estamos batendo esse papo, né, dialogando, são as questões que realmente mais chamam a atenção, tá? E isso na parte estruturante, sem falar em específico das figuras da inegibilidade, né, e sem falar em específico das figuras da dispensa. Veja que nós estamos tratando da raiz, da matriz que envolve todas essas figuras. Então, vamos indagar bem, Eduardo, não farei termo de referência, não farei eu um estudo preliminar. Eu tenho a requisição do objeto, mas como funcionará então a habilitação? Poderei utilizar os requisitos mínimos aceitos pela dispensa, quais sejam as certidões federais da Receita Federal do Brasil, somada, por exemplo, à regularidade do FGTS, hoje integrada numa única certidão da Receita Federal do Brasil. Essas perguntas são as que mais, como eu disse, instigam, né, e atormentam, doutora Cecília, aqueles que efetivamente operam com a lei. Tá? Então, antes de mais nada, né, o benefício da dúvida é um benefício sagrado, só a parte como ao advogado também, doutora Maritânia, né, que muitas vezes é pego, né, nas suas indagações e reflexões. Então, não se furtem, não se sintam acuados com ditas alterações. Elas virão efetivamente para serem desmascaradas, desveladas com o andar desse, né, do processamento desta norma. Tá? É curioso dizer também que, em âmbito do Rio Grande do Sul, o Portal Nacional de Compras Públicas, doutora Cecília, já está em movimento, certo? Ele já existe e vale a pena sempre a todos visitar, dar uma passeada por lá. Só que, de maneira até estranha, diria eu, só estão tombados, por enquanto, os dispensas, falando de contratação direta, de âmbito efetivamente federal. Tá? O comando da aeronáutica, o comando do exército, enfim, outras figuras, tá? Que nós temos ali efetivamente tombadas, tá? Então, o pessoal vai, por isso que eu digo que chama atenção a instrumentação disso, tá? Falando tão somente do artigo 72, que é aquele primeiro, né, doutora Cecília, que nos concerne, e que eu acho que a doutora também vai enfrentar dores de cabeça, assim como todos que nos escutam, né? Penso eu. Tá? Eu não sei se quer fazer algum comentário, algum ponto assim que também lhe salta aos olhos, ou lhe realmente, né? Se não extinga, causa dúvida, Almir. Então, deixa eu só fazer um comentário antes de Diga. retornar para a Cecília, em relação a esse ponto, assim, né? Porque, bom, a gente fala de. A Cissa colocou essa coisa de que é mais claro, traz clareza, a gente teria maiores condições, por exemplo, de análise da contratação direta, pelo que a lei está exigindo, tá? Mas, assim, o pressuposto da contratação direta, nós tínhamos aquele lá, olha, dispensa por razões econômicas, né? E a dispensa por ser exclusivo, por ser fornecedor exclusivo, ou por ter preencher esses requisitos. Eu acho que vocês poderiam trazer um pouquinho mais a respeito disso, assim, né? Se esses dois pressupostos na nova lei, né? Qual é a avaliação que a gente pode fazer, obviamente de uma forma rápida, assim, mas para trazer nesse sentido? Deixa eu tentar te responder, Tânia. O que que acontece? As dispensas,
tá? Elas são números cláusulos, né? Tem um rol taxativo. Já era assim na 8666 e permaneceu assim na 1433. A inexigibilidade, que é quando eu só tenho um fornecedor que vai ter um certificado de exclusividade, ou um artista, por exemplo, ela tem um caráter exemplificativo, ou seja, a gente tem que analisar a situação e ver se vai se enquadrar nessa orientação, né? Mas aí, pegando o link da fala do doutor Eduardo, que eu falei o seguinte, inicialmente, que não haviam grandes modificações. Por quê? O texto da Lei 8666, ele é de 1993, mas para quem está na linha de frente, fazendo as licitações, quem trabalha como pregoeiro, assessores jurídicos, a verdade é que a jurisprudência ditou muitas regras, né, que se usa como praxe. E toda essa metodologia hoje está dentro do texto da 1433, que é o que o doutor Eduardo estava falando, que do parágrafo único do artigo 26, que se usava, que era o que se tinha de legislação na matéria até então, só 2 incisos se aproveitam. E hoje nós temos um outro artigo, aliás, o tema da contratação direta, ele abre falando sobre o processo e falando sobre esses requisitos. Então, é como se a lei, na minha perspectiva e na minha prática cotidiana, como se ela tivesse nos pego pela mão e demonstrado, porque quando a gente vai falar, por exemplo, sobre a adequação do preço a ser praticado na contratação direta, o artigo 23, 23 da 1433, ele coloca, ele nos dá exemplos, ele cita como comprovar a adequação do valor. Né? É com pesquisa, banco de preço. Hoje em dia, as pessoas que estão nos municípios sabem disso, é um tipo de serviço que é oferecido, o banco de preços, que a administração pode assinar ou não. Quando o banco de preço foi inaugurado, a gente tinha dúvida se podia utilizar, isso foi discutido. E pela prática, pela jurisprudência, foi admitido. Hoje a lei nos aponta como uma possibilidade de comprovação da adequação do valor. Então, nesse sentido, ela transforma toda essa prática, os anseios de quem está na linha de frente, ela normatiza, traz para dentro de um diploma legal. Eduardo, essa questão a pergunta da doutora Maritânia, não sei se tens algum comentário para fazer, vou te passar a palavra. Sim, nessa questão também que a doutora Maritânia falava, né, falar da adequação de preço mantém a estrutura daquilo que é a dispensa, como bem lembrou a doutora Cecília, enquanto a utilização de bancos de preço, sítios nacionais ou plataformas de contratação que demonstrem aquele valor praticado por um ano, enfim, a plataforma muda, o desenho acabou se alterando sobremaneira, tá? Mas agora, quanto a mergulhar no critério subjetivo, eu gostei que a doutora Cecília lembrou, né, da inexigibilidade como um caso exemplificativo, como um rol exemplificativo, a dispensa taxativa, nós temos que lembrar que a inexigibilidade é um ato, na verdade, vincular, tá? Onde, na verdade, onde nós temos que ter algumas separações naquilo que a doutora Maritânia dizia, tá? Porque onde se fala muitas vezes, né, onde pode ocorrer eventualmente competição de preço, não vai ser sinônimo de disputa, tá? Porque ao molde da contratação no escritório de advocacia, né, dentro do seu arcabouço de conhecimento, daquilo tudo que ele já produziu em termos técnicos, operacionais, aparelhamento, acadêmico, enfim, seja quais forem as situações, o fato é que essas situações, tá, que a doutora Maritânia falou, elas continuam, ora com critério subjetivo, tá, porque nós vamos trabalhar com a notória especialização, né, que é já materialmente objetivo, a gente tem um rol ali de 6 ou 7 predicados citados na lei e outro de égide subjetiva, porque a lei ainda tem singularidade, tá? Ela ainda traz, não como um sinônimo eventual de algo raro, algo único, algo especial, inédito, né? Mas pela complexidade
né, que vai trazer o tema, a dinâmica, enfim. Então, essas duas questões, o preço, como disse a doutora Cecília, vinculada por força do artigo 23 ao mundo nosso propriamente dito da dispensa, tá? Aquilo que é dispensado, que o ato é discricionário, não me impede de fazer uma licitação, mas o rol, como bem falou a doutora Cecília, é taxativa, enquanto que a inexigibilidade, como ato vinculado que é um rol exemplificativo, tá? E continua com alguns próprios meandros, tá? Dessa existência, serviços técnicos, de consultoria, de assessoria e por aí se vão, tá? Então, algumas indagações vão continuar existindo da mesma forma como sempre existiram, tá? Talvez com uma maior aceitação por parte dos órgãos de controle, tá? Só que isso, reforço, talvez só o tempo dirá, tá? Só o tempo nos dará essa possibilidade. Tá certo. Eu vou convidar, então, agora para participar aqui do nosso bate-papo, a doutora Tiziane, para comentar, trazer algum mais questionamentos, enfim, né, Tizi? Fica à vontade. E só para esclarecer, assim, um pouco da nossa metodologia, né? Vocês já viram que o que a gente quer hoje aqui mesmo é conversar sobre isso, é conversar com vocês, deixar algo para vocês, mas também atender a alguma demanda que vocês queiram trazer para nós desde já, né? Mas vamos esperar vocês no curso, claro, né? Mesmo assim, esta é uma oportunidade, uma primeira oportunidade de nós conversarmos e trazer, bom, o que nos instiga esta legislação que está aí, né? Que pretende abarcar todas as questões envolvendo licitações e contratos, né? Ela é uma lei que manteve, depois a gente pode conversar um pouquinho mais, né? Mas ela incorporou legislação esparsa, né? Outras legislações, ela incorporou muito do que os tribunais vinham decidindo, né? Como diz a Cecília, então aquilo que já era digamos assim, já estava debatido e consensuado na jurisprudência, né? Em matéria que já havia há muito trazida, e tem algumas inovações também. Então, e tem também uma matéria muito específica sobre a responsabilidade dos agentes públicos, né? Dos servidores, dos prefeitos, enfim, de quem tem o poder de decisão sobre estas práticas. Então, é uma matéria muito grande mesmo, né? É uma legislação toda nova. Os municípios, a gente percebe que estão, embora esta lei deva ela já está em vigor, né, desde 2021, e ela deve ser totalmente absorvida, né, ou seja, será a regra, né, a partir de abril de 2023, sem mais utilização da 8666 pelos municípios. A gente percebe que os municípios estão devagar ainda, né, digamos, na adoção dos ritos da nova legislação, né? Tiziane, contigo. Boa noite. Cumprimento todas as participantes da noite, as pessoas que nos assistem e os participantes também. E a ideia dessa conversa é exatamente suscitar dúvidas, não só trazer certezas, porque realmente essas certezas ainda não existem, porque é uma lei muito recente e ela partiu de uma solução muito diferente, né? Porque ela foi editada em 2021 e revoga a 8666, mas dá uma sobrevida para a lei, dizendo que ela continua vigorando por até 2 anos. E esses 2 anos vão vencer em abril do ano que vem. Então, a nossa intenção com esse curso é ajudar um pouco a organização até dos municípios
para se adaptarem a essa nova lei. Só que, claro, a gente traz muito da teoria em cima dela, mas a prática está recém engatinhando, né? É uma lei que a gente vai ver ela se concretizar a partir do ano que vem com mais força. Mas isso não quer dizer que não tenha que organizar dentro dos setores, dentro dos municípios, todos os mecanismos que a lei já trouxe, né? E se preparar para isso. E ali, quando a Cecília e o Eduardo falam desse capítulo, que é o que a gente se dedica hoje, sobre a contratação direta, o que é interessante de perceber é que ela trouxe essa sistematização que a Cecília falou, de criar um capítulo próprio sobre a contratação direta, como um processo específico. Quando antes, na 866, ele está misturado dentro das modalidades de licitação, ele entra ali, fala de licitação, quais são as modalidades, daí assim, é dispensável a licitação em tal situação, é inexigível a licitação em tal situação. Então, mistura os assuntos. E essa nova lei, não, ela apartou e disse, olha, a contratação direta é um processo específico, e traz um artigo, que é esse 72, que talvez seja o âmago, assim, o centro nevrálgico desse assunto, que é, a partir dali, como que se organiza o processo. Porque depois vem as hipóteses, que no caso concreto que vai se ver se é caso de dispensa ou de inexigibilidade, né? É bem isso como eu estava falando, no rol taxativo ali dos casos de dispensa, vai ter que se ver se adequa à situação concreta lá, ou se é caso de inexigibilidade. A gente sabe que no cotidiano nem sempre esses limites são muito visíveis, né? E me chamou a atenção que eu estava lendo uma obra de comentários, né, de um procurador daqui do estado, e ele fala um exemplo que eu tinha pensado, eu disse, não pode ser, mas que é justamente na locação de imóveis, que antes era considerada como dispensável a licitação, e passa agora para a categoria de inexigível. E a gente teve uma situação dessas no governo, quando eu estive na subchefia, e ele refere isso. Só que ele refere assim, en passant, né? E eu vou contar um pouquinho mais para vocês como é que foi. Que é a questão da locação de um imóvel para segurança do governador. Ou seja, o governador pode morar no palácio ou pode morar na sua própria casa, né? Só que quando ele mora na sua própria casa, como foi o caso da Ieda Crucius, para não ir muito longe, precisa se instalar a segurança, né? A guarda que vai acompanhar a governadora na época. E a Ieda, como todo mundo sabe, ou lembra, quem for um pouquinho mais velho, teve toda uma discussão sobre a casa dela, que era uma casa muito grande, ela tinha comprado. Então, ali, o que ela fez? Fez toda uma reforma numa garagem da casa para comportar a segurança. Isso já teve uma certa polêmica, mas, bom, estava ok. No caso, depois do Tarso, o que acontece? Ele morava numa casa que era menor, e não tinha como colocar a segurança ali junto. E precisa da segurança 24 horas. Então, o que aconteceu? Tinha uma casa na frente da casa dele, passível de ser alugada. A única casa que podia ser alugada. Então, não tinha opção de escolha e nem de verificar o preço. Bom, claro que se viu todos os requisitos, que o preço estava adequado à região, enfim. Mas é só um exemplo para mostrar como, mesmo naquela época, já era uma situação de inexigibilidade, embora a lei falasse em dispensa. E aí entra a questão que a lei nova traz ali na motivação, que eu acho que é importante, até gostaria que vocês comentassem um pouco, que mesmo na lei antiga, a gente tinha que fundamentar o porquê daquela opção, quando é uma opção de dispensa ou de inexigibilidade. Pelo menos o conhecimento que eu tenho é que a gente sempre precisou demonstrar isso, até para evitar problemas com os órgãos de controle.
Então, eu queria ver se vocês podiam comentar um pouco melhor essa questão desse princípio da motivação na nova lei. Que maravilha, Tise. Obrigada. E vocês já viram que o nosso curso vai ser recheado de casos práticos, porque as pessoas que vão ministrar esse curso são pessoas que estão no cotidiano, né? E há muitos anos vem enfrentando esses casos. A Tisiane aqui trouxe um exemplo, né, do que é. Eu vou passar para o Edson, né, para também tratar. E eu só quero lembrar do seguinte, assim, né? Eu acho que uma das questões que hoje me trouxeram até por um interessado no curso foi em relação às questões e aos aspectos penais. Eu disse, nossa, e como é que fica agora com a questão da contratação, né, da licitação ou da contratação irregular, né? Uma dispensa irregular, como é que vai ficar isso no aspecto penal? Nós vamos tratar disso no curso também. Esta vai ser a minha parte lá no final do terceiro dia, né? Então, uma matéria que também vai ser abordada. Edson, contigo. Muito boa noite a todos e todas. Eu quero saudar de forma especial a minha querida companheira, parceira de luta dos nossos escritórios, né? Querida Maritânia Dallagnol, agora Maritânia Dallagnol Advocacia, não é? Parceira essa, eu não vou falar quanto tempo nós estamos juntos, né, Tânia, porque pode denunciar algo a mais, né? Mas é uma honra imensa sempre estar contigo, estar do teu lado, estar nessa batalha jurídica que a gente faz no dia a dia aí, defendendo os nossos clientes, não apenas defendendo, mas orientando, dando consultoria, enfim, a esse propósito que a gente vem enfrentando já há alguns anos. Da mesma forma também, a querida doutora Cecília, a Cecília já disse também, já foi parceira nossa, está sendo parceira hoje, né? Será parceira neste curso, se tudo der certo em outros cursos futuros também, né, Cecília? Mas foi parceira integrante da Dallagnol Advogados Associados por um bom tempo, nos ensinou muito, trazendo questões práticas sempre do dia a dia. A Cecília sempre muito dinâmica em trazer, às vezes, soluções que a gente, às vezes, não estava nem pensando, mas tirando da cartola, enfim, uma solução prática concreta, né? A Tise também, querida companheira, a Tisiane, também já fez parte da Dallagnol Advogados Associados, né, Tise? Já integrou os quadros da Dallagnol, digamos assim, não é? Se não integrou os quadros, trabalhou conosco, foi parceira nossa, não é? Nesse sentido, é uma grande parceira também digamos assim, no trabalho dentro da linha principiológica que a gente defende, trabalha e tem o prazer de defender e batalhar sempre. Doutor Eduardo dispensa apresentações, e as apresentações necessárias a doutora Maritânia já fez, mas o doutor Eduardo tem algo assim que nos chama a atenção muitas vezes, e ele já trouxe um exemplo aqui na sua fala anterior. O doutor Eduardo é um verdadeiro computador ambulante. Me desculpe utilizar esse termo, doutor Eduardo, porque o doutor Eduardo tem uma capacidade de guardar informações, de trazer questões técnicas precisas e com uma precisão que a gente não consegue. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma outra pessoa. Se eu falar de uma lei que foi editada em 1996, o doutor Eduardo é capaz de me dizer o artigo daquela lei onde está determinado o assunto. Então, o doutor Eduardo, como parceiro nosso também, é uma grande honra trabalhar com o doutor Eduardo, e também neste curso, e em outros cursos também já foi, né, palestrante, ministrante nosso, onde juntos fizemos vários cursos. A doutora Maritânia falava do tempo que nós estamos fora dos cursos, né, doutora Maritânia? Eu lembro que nós
estávamos com o curso em 2020, o curso de licitações, tudo pronto, né? O pessoal inscrito, eu acredito que alguns já com um hotel reservado em Porto Alegre, né? E de uma hora para outra veio aquela avalanche da pandemia e nós, se eu não me engano, foi entre 10 e 15, nós tivemos que optar em encerrar, né? Cancelar o nosso curso, porque concluímos que havia um risco muito grande naquela oportunidade de manter o curso presencial. E, de fato, o tempo, infelizmente, mostrou que nós estávamos corretos, né? Foram 2 anos e pouco, né? Já estamos, claro que agora numa fase, queira Deus que numa fase final dessa pandemia, mas ficamos 2 anos praticamente isolados. Hoje estamos voltando, e voltando com um grande tema, né? Estamos voltando com o curso sobre a nova Lei Geral de Licitações, a Lei 14.133, esta lei que nasceu, eu não sei se de forma proposital ou de forma fatídica, mas nasceu num dia 1º de abril, não é? A lei anterior tinha-se muita queixa, né? Muitas pessoas não gostavam dela por causa do seu número, né? 8666. Essa lei, se alguém, por uma questão de forma muito simples, não quiser gostar dela, é só dizer que nasceu no dia 1º de abril, né? Então já é um motivo para não gostar dela. Mas eu acho o seguinte, gostando ou não gostando, tendo críticas ou não tendo críticas, é o que nós temos. Depois de quase 30 anos da 8666, nós temos hoje uma nova lei de licitações. Nós temos praticamente um código de compras públicas, não é? Uma codificação em que os órgãos públicos têm que respeitar essa nova ordem, esse novo sistema de compras públicas, não é? Que é a nova lei de licitações. A doutora Cecília colocava para nós que acredito que no que diz respeito à contratação direta, né? Se nós falarmos em dispensa e inexigibilidade, efetivamente eu acho que sim, que a gente pode ter tido poucas alterações. Poucas, mas não importantes. Ou seja, poucas, mas importantes alterações. Mas, se nós pegarmos toda a legislação, toda a lei 14.133, aí nós vamos ver que nós tivemos alterações profundas. E não só alterações profundas, mas nós temos trazido pela nova legislação, trazido pelo legislador que criou, não é? A 14.133, alterações estruturais, mas também alterações de novos institutos que nós não conhecíamos no nosso ordenamento de compras públicas no Brasil. Por exemplo, em questão de alterações estruturais, a lei 14.133, diferente da lei 8.666, ela não é apenas mais um instrumento de como se deve fazer compras públicas. A lei 14.133, ela vai muito além disso e ela passa a ser um instrumento de práticas de políticas públicas. Se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 3º da Constituição, que fala lá dos objetivos da nação, dos objetivos da República, e verificarmos lá a erradicação da desigualdade, a diminuição das desigualdades regionais, a diminuição ou o desenvolvimento nacional, e fazermos um cotejo disso com a 14.133, nós vamos ter lá, por exemplo, que há possibilidade de compra direta
por exemplo, de hortifrutigranjeiros em locais próximos a quem produz. Isso faz parte de uma política de desenvolvimento nacional. Nós temos incentivos para, inclusive, de critério de desempate, por exemplo, para prestação de mão de obra e fornecimento de mercadorias regionais, aonde está sendo feita a compra pública. Isto é política de desenvolvimento nacional. Nós temos, por exemplo, critérios de benefício para empresas contratadas que empregam mão de obra egressos do sistema prisional. Isto é política pública. Nós temos, por exemplo, incentivo de contratantes para quem utiliza na sua empresa, na empresa contratada pelo órgão público, política de busca da igualdade, da paridade entre homens e mulheres. E isto não é só um instrumento de compras e licitação. Isto é um instrumento de realização de políticas públicas. Ainda por falar sobre as mulheres, por exemplo, nós temos mecanismos que estabelecem benefícios para empresas que trazem para dentro dos seus quadros ou que tenham políticas para trazer para dentro dos seus quadros mulheres vítimas de violência. Não é? Então, e aí, eu não vou aprofundar mais isso, porque não é esse o tema de hoje, mas só para trazer que tudo isso será tratado no nosso curso, né, doutora Maritânia? É isso mesmo. Nós vamos aprofundar no nosso curso. Em institutos novos, por exemplo, nós temos matriz tributária, aliás, matriz de risco. Assunto que nós não ouvíamos falar quando a gente tratava em licitações e contratos públicos. Nós temos meios alternativos de solução de controvérsia. Ou seja, o legislador tenta trazer novos mecanismos para que, quando haja conflito, e conflito sempre há, qualquer relação há conflito, mas quando haja conflito de tal porte que tenha que se buscar um terceiro para solucionar o conflito, o legislador traz mecanismos alternativos de resolução de conflito para que não se vá direto ao Poder Judiciário. Nós temos aqui o Instituto, por exemplo, do Diálogo Competitivo. Diálogo competitivo é trazer o terceiro, é trazer o cidadão privado, é trazer a iniciativa privada para dentro da administração pública para discutir conjuntamente a solução de uma demanda que o Estado não tem a solução de forma isolada. Então, assim, são muitos mecanismos. Sem dúvida. E eu apenas quero, para não dizer que eu não comentei a contratação direta, porque todos esses assuntos nós vamos aprofundar no nosso curso, que acontece nos dias 1, 2 e 3 de junho. Quem não está inscrito ainda, dos nossos queridos e queridas ouvintes, por favor, vão lá, se inscrevam. Vai ser um curso fundamental, importantíssimo. Nós temos menos de um ano em que estará em vigor apenas esta lei, a 8666 já terá caducado, né? Decaído, derrogado a sua utilização. Então, quem não estiver inscrito, se inscreva. E quem estiver inscrito, convida um colega, traga junto, peça para fazer a inscrição, fale com o superior lá da prefeitura, do órgão público, olha, esse curso vai ser extremamente importante, vamos fazer a inscrição. Quem está vindo sozinho, se vier 2 ou 3, tem desconto para inscrição, né, doutora Maritânia? Então, tem isso desconto, isso mesmo. Para ser, e o Edson nos traz ali, então, agora, de uma forma bem ampla, né, as questões que estão postas aí nesse debate.
Para a gente não ultrapassar muito, né, o tempo que a gente se propôs a conversar aqui esse nosso webinar, né, com a presença de vocês, eu vou passar de novo para a Cecília, para o Eduardo, né, para a Tiziane, fazer algum outro comentário, mas eu quero destacar uma coisa, assim, ainda que está ali, que faz parte da questão da contratação direta, pegando um pouquinho pela questão da responsabilidade, né? A 8666, ela deixava uma margem muito gigantesca ali para responsabilizar agentes públicos, etc., por pretensas irregularidades, né? No processo de dispensa ou de inexigibilidade, né? E muitas vezes sem que tivesse uma prova firme, cabal, de que houve uma intenção fraudulenta, uma intenção efetiva, um dolo, né, do gestor. Eu já digo que nós, na nova legislação, isto vem mais claro. A lei também traz aqui os aspectos, né, da responsabilidade, refutando a mera culpa, né, refutando aquelas análises, aquelas conclusões que a gente já viu em N processos, onde não é crível que, né, porque quem já não pegou uma decisão judicial, um parecer, uma análise do Ministério Público dizendo, mas não é crível que o prefeito soubesse, não é de se acreditar, não é de se acreditar, está provado, né? Tem uma prova efetiva, uma prova clara. Então, a matéria da responsabilidade, me parece que também vem de um modo, é verdade que, quando comprovado, é crime, e o crime também, né, vai pegar, mas não será por mera culpa, não será, não é direcionado para aquele gestor que tenha errado, né, tenha optado por uma situação, mas sem fraude, sem o dolo, sem a real intenção de defraudar, ou que aquele erro seja um erro absolutamente grosseiro, que qualquer pessoa, né, perceba que foi uma falha intencional, né? Então, e agora eu passo, então, para finalizar a Cissa e o Eduardo, mas eu acho que nós poderíamos ouvir alguma pessoa também aqui do nosso curso, né? Acho que tranquilamente a gente poderia abrir umas 3 falas, tá? Das pessoas que estão aqui conosco, antes de fecharmos a nossa webinar. É uma novidade, nós não combinamos isso, né, colegas? Mas eu penso que diante do quadro de pessoas que temos aqui, né, eu deixo à vontade, quem quiser falar, escreve aqui no chat para a gente, ou abre o microfone, né, e diz, olha, estou aqui, vou falar. Depois da Cecília e do Eduardo, então, ou quem sabe fazemos o inverso, e a Cecília e o Eduardo fecham. Vamos fazer isso? Alguém, então, do grupo gostaria de fazer uma pergunta ou fazer um comentário a respeito do tema da nossa webinar? Está aberto. É só abrir o microfone e falar. Se ninguém falar, né? Se ninguém se dispuser... Eu acho que eu falo um pouco, daí se alguém quiser, vai se inscrevendo enquanto eu falo. Beleza, daí, isso aí, Tia. Eu terminei, daí terminou. Aí passa para o Eduardo e para a Cecília e a gente encerra. Beleza. Não, eu só pensei numa breve reflexão aqui, que o Edson mesmo falou, né, da Lei 8666 ter quase 30 anos de existência, e pensei, eu e a Maritânia, provavelmente, a gente estudou ainda pelo Decreto-Lei 2300, gente. Então, foi quando surgiu a 8666, era uma revolução. Era uma lei que trazia procedimentos e projeto básico em termos de referência, coisas que não eram cotidianas.
Agora, a gente está numa realidade 30 anos depois, com internet, que não tinha em 93, ou que tinha muito incipiente ainda para nós. E junto com isso, a lei geral de a LGPD, a lei de transparência, o uso cada vez mais massivo dos meios de informática, digitais. Então, me parece que essa lei vem um pouco a trazer esse contexto todo, ela vem a se adaptar um pouco, porque a 866, como eu disse, ela foi feita num tempo que a internet estava engatinhando para nós. E, ao mesmo tempo, as outras leis, a própria do pregão e etc., foram vindo já dentro da lógica da informática, de acabar, diminuir o papel. Então, eu acho que ela vem nesse bojo de evolução, assim, que provavelmente a maioria das pessoas nos municípios já estão vivenciando essa situação e a realidade ter que entrar no mundo digital a toque de caixa, né? Nem todos os municípios têm essas condições, mas estão tendo que se adaptar. E a outra coisa que eu acho, eu já vou encerrar, mas queria dizer ainda, é que essa lei e esse curso não serve só para os órgãos de licitação propriamente responsáveis por licitação, mas sim pela própria administração municipal, porque toda a parte de planejamento, de orçamento, que está intimamente ligada com a licitação, também tem que se capacitar para enfrentar essa nova realidade. E encerro. Tá bem. Nós temos apenas, não há inscrição para comentários, apenas o doutor Vinícius aqui disse que gostaria de falar brevemente, e nós já estamos com 19 horas e 59 minutos, falta então 1 minuto dentro do tempo que a gente planejou, né? Eu passo então para o Vinícius, né? O doutor Vinícius, que é nosso colega aqui e também participa, para comentar rapidamente, e aí para um fecho aí dos nossos palestrantes da noite, né? A doutora Cecília e o doutor Eduardo. Obrigado, doutora Maritânia. Boa noite a todos, então. Não, eu estava ouvindo aí as colocações dos colegas e pensando que como é importante a gente estar estudando o tema e debatendo esse tema, porque essa nova lei, assim como todas as outras, ela está na mão dos intérpretes, né? E a lei 8666 já veio na construção da jurisprudência e da prática sendo aprimorada em alguns sentidos, mas sendo complicada, digamos assim, em outros, né? Assim, certas interpretações do próprio tema que estava sendo falado aqui acerca da inexigibilidade, né? Do que é especialidade, o que é a confiabilidade, o que é isso. Essa interpretação, né? Que eu percebo que em alguns pontos ainda vai levantar questionamentos e dúvidas, a gente tem que ocupar o nosso espaço nesse momento de interpretação, para que seja dado aquele espaço, aquela interpretação que a administração, que o administrador, né, tem como mais interesse, né, e não simplesmente, às vezes, deixar a interpretação dessa nova lei na mão dos órgãos de controle, que a gente sabe tem uma visão contaminada contra o administrador, né, então é muito importante a gente estar fazendo esse debate, estar aprendendo sobre isso, justamente para a gente dominar os instrumentos de interpretação dessa lei, para já fazê-la ser aplicada da forma que a gente entende que seja a melhor, né? Muito bem, muito pertinente, doutor Vinícius, é isso mesmo. Vamos ocupar esse lugar de intérpretes da nova Sim. lei, né? Estando presentes nisso. Então, agora eu passo para o Eduardo e depois para a Cecília, né? E para encerrarmos esse nosso debate de hoje. Obrigado, doutora Maritânia. Então, dando o encaminhamento final, né, depois de ouvir todos, né, o doutor Edson citando enquanto políticas públicas, a Tiziane, os casos práticos vivenciados, né, e o doutor Vinícius arguindo, né, a interpretação da norma, eu gostaria que, nesse ponto, me desculpe, né, eu sei que o doutor Edson tem a envergadura de um doutorado aí com ele,
mas nesse ponto eu preferiria o boca da lei, porque a ideia dela foi se tornar clara, e eu acredito que, infelizmente, virão velhos vícios e interpretações, e, enfim, e dinâmicas que eu gostaria de ver vencida, né? Hoje nós temos até substratos, trabalhar com uma LINDB, com as questões do erro grosseiro, enfim, da responsabilidade objetiva versus a subjetiva, vários fatos que ajudariam a elucidar os problemas, mas, como eu disse, vão ser criados esses problemas, né? E eu tenho para mim que o intento da norma foi o de tentar afastar isso, né? Quando nós falamos em inexigibilidade, dentro das suas macro situações, ou mesmo das dispensas, objetivamente falando, tá? Então, tenho que... alguns debates vão ocorrer, tá? Vão ser automaticamente ressuscitados com a implantação efetiva da norma ao molde do que nós temos hoje, tá? Até realmente um assentamento e uma pacificação dela, né? Mas isso é um momento para a gente discutir pontualmente no curso aí, quando formos tratar, enfim, da matéria, tá? Agradeço a atenção de todos, tá? Que estiveram conosco. Obrigado. Passo a palavra para a doutora Cecília. Então, eu quero parabenizar o Vinícius pela fala dele, porque é isso mesmo, né? A gente está nessa fase de interpretação e tem mesmo que ocupar o lugar. Mas isso é uma coisa, é um desafio que já estava presente, né? Eu, ouvindo todos falar, me dei conta do seguinte: eu comecei minha carreira trabalhando em procuradoria, e depois na Dallagnol, e eu passei um período bastante significativo na ponta, né? Em secretarias, na administração, e não nos órgãos jurídicos dos municípios. Então, eu conheço bem essa pressão do gestor de atender a população, né, e fazer o correto e viver sob esse espectro, né, da fiscalização dos órgãos de controle. Então, quando eu falei no início da nossa noite que essa lei, ela traz, isso deixa de ser um espectro e, de fato, vem para o centro da discussão, que a lei propicia isso, ela problematiza. E vou citar uma pessoa que também já compôs a equipe da Dallagnol e foi minha parceira no primeiro curso de licitações que a gente fez, ministrou pela Dallagnol, que é a Renata Agra Balbueno, que hoje maravilhosa. Exatamente, é auditora do Tribunal de Contas do Estado. E lá naquela época ela dizia o seguinte: tudo é possível ser feito, desde que fique demonstrado e comprovado o interesse público, né? Se você consegue fazer isso, se você tem documentos, e o diálogo competitivo, por exemplo, fugindo um pouco do assunto específico da contratação, porque o doutor Edson citou, nada mais é do que reconhecer que também na administração pública a gente trabalha com inovação. Então, a lei ela faz esse movimento de trazer tudo para o centro da discussão, né? E esse é o momento da gente, de fato, disputar rumo na interpretação do que foi escrito, tá? Essa lei, ela não é para aquelas pessoas que têm dificuldade de produzir, de demonstrar, ou seja, quando a gente fala em contratação direta, a contratação direta da 14.183 não é aquele processo administrativo com uma capa que só tem uma requisição e um bilhetinho anotado pelo gestor dizendo, conforme o artigo 24, inciso 2, dispenso a licitação por valor, né? Isso sim não vai mais acontecer, mas essa também é uma prática que a gente também não quer, tá? E, por fim, eu fiz uma viagem aqui quando eu vi um nome na minha tela, eu queria, não sei se é a pessoa que eu estou pensando, mas me lembrei do ano de 2019, que entre 3 de janeiro de 2019, não, 2009, entre 3 de janeiro de 2009 a 11 de fevereiro de 2009, eu e o Dr. Edson fomos 5 vezes a Erechim para fazer uma reforma administrativa, e eu vi aqui o nome do seu Olim, então imagino que seja ele. Um grande abraço, seu Olim. Prazer te ter aqui conosco. E é isso, gente, me despeço, a gente já vai aqui... São 20 horas e 6 muita coisa boa para a gente conversar muito. Né? Uhum. Eu agradeço, então, Cecília, Eduardo, Tiziane, Edson, Vinícius, né, pela participação. Agradeço cada um de vocês que
nos acompanha aqui. Grande seu Linha ali, ó, abriu, né? Se vocês puderem abrir as suas telas para a gente fazer um tchau aqui, geral, né? Vai ser muito Elaine, bom a Elaine está também. junto com A ele. Um abraço, Elaine. Elaine. Eles nos receberam lá, foi muito bacana. Muito Então, obrigada. então, olha ali a Sabrina, que está conosco também, né? O Leandro, a Denise, a Cláudia, né? A Nídia, que está com o nome do marido na tela, mas nos acompanha, a Paula, né? O Outro, o Tiaraju, o Dante, que acabou de sair, a Gabriela, né? Enfim, é uma grande satisfação para a gente estar aqui com vocês, tá? Boa noite a todos. E até, eu preciso só dizer uma última coisinha. Provavelmente, da semana que vem, nós vamos fazer outra webinar. Aguardem, tá bem? Um abraço a todos. Beijo. Um abraço, boa Boa noite. noite, Tchau. um abraço Boa a todos, noite. obrigado pela presença. Boa noite. Noite. Boa noite. Até a próxima.